terceiro ano, boa tarde! Nossa revisão de hoje encerra a parte de português que irá cair na nossa prova. E aí, uma das matérias que a gente estudou foi comer bem para melhor crescer. E aí a tia Jana pediu para vocês montarem um calendário diário do que vocês comem, se vocês comem fruta, se vocês comem legumes. Teve gente que fez até assim, eca, né? Mas aí cada um tem a sua alimentação e aí precisa saber o que é melhor para o seu crescimento. E aí nós vimos os alimentos in natura. In natura são alimentos naturais. E depois nós vimos os alimentos ultraprocessados, que são alimentos que passam por processos de fábricas ou indústrias que recebem corantes, né, para não estragar, para mudar a cor, para ficar mais tempo dentro de latas até chegar à nossa casa e ingerirmos. Então, tem algumas coisas, lógico, né, que a gente gosta. Bom, eu sou fã da pizza, então é uma das coisas que eu gosto muito, mas eu gosto de tudo que tá lá no alimento natural. Inclusive, a tia Jana não dá aula sem beber água e eu vivo o tempo todo com um copo de água para lá e para cá. Então, eu sou a favor da água. Eu conheço crianças, inclusive, que não gostam de beber água, que ao beber água faz... E o nosso corpo precisa de água para funcionar, tá bom? E aí nós vimos o sujeito e o predicado. E aí depois que a gente viu o verbo, a gente começou a perceber que a gente tem o sujeito e o predicado. E aí a tia Jana até explicou para vocês que o sujeito é aquele que sempre apronta. É aquele que sempre faz alguma coisa. E aí, se você quiser descobrir o sujeito mais rápido, você pergunta ao verbo. Quem é que comprou? E aí ele vai te responder. Foi o Joãozinho. Quem é que pulou? Foi o Ricardinho. Quem é que comeu o bolo? Foi a Joaninha. Então, se você perguntar para o verbo, você descobre quem é o sujeito. O sujeito é aquele que sempre vai levar a culpa de alguma coisa. E aí, o que o sujeito faz? Então, o João é o sujeito. O João correu e pulou na piscina do Aquidabã. Pulou na piscina do Aquidabã será o predicado. Por quê? Porque foi o que o João aprontou. Foi o que o João fez. Então, o sujeito é sempre aquele que vai levar a culpa. A culpa que a tia Jana tá falando não é só ruim não, tá? É a boa também. Por exemplo, Mariana foi ao shopping comprar presentes. Comprar presentes não é uma coisa boa? Aí a gente pergunta assim, quem foi ao shopping comprar presentes? A Mariana. Então, a Mariana é o sujeito da frase. Foi fazer compras no shopping é predicado. E aí você precisa ficar atento que no predicado você coloca o verbo. Você tira o sujeito e o restante da frase é predicado. É o que a pessoa está fazendo. É o que a pessoa fez. Então, com o verbo e o restante da frase, você chama de predicado. E aí, na nossa apostila, também veio o complemento. Por que complemento? Porque a gente pode colocar assim, João chorou. Por que o João chorou? Por que o João está chorando, gente? E aí a gente pode colocar um complemento para dar sentido à frase. João chorou porque pisaram no seu pé. Janaína gritou.
Por que a Janaína gritou? Primeiro que eu não gosto de gritar, né, gente? Minha voz já é alta, imagina eu gritando. Então, por que a Janaína gritou? Ah, Janaína gritou porque tinha aluno com cabeça em Nárnia. Vocês conhecem essa brincadeira da tia Jana? Não conhecem? Então, quando o aluno estava lá pensando, correndo na praia, lá de sunga maneira, de óculos escuro, de biquíni, a tia Jana falava assim: acorda pra matéria. E aí a criança saía de Nárnia. Nárnia é um filme. E aí o filme acontece quando as crianças entram no guarda-roupa e passam para outro lugar. Então, toda vez que a tia Jana vê uma criança pensando assim, pensando em quê? Não sei, gente. Desliga a cabeça assim, ó. Vem cá. A tia Jana fala assim: sai de Nárnia. E aí a criança volta a prestar atenção na explicação da tia Jana. Então é uma brincadeira que eu faço com as minhas crianças de terceiro ano, até porque nós temos muita coisa para estar estudando, e aí tem horas realmente que a gente desliga, e aí a tia Jana tem que ligar vocês novamente, ok? E aí o que a gente faz? A gente não faz mais nada. A gente vai fazer a revisão que a tia Jana está mandando para vocês, que eu separei uma só de texto, uma só de verbo e uma só de sujeito e predicado, e vem também sobre o H. O H cai. Não tem na atividade, mas o H cai. Por quê? Porque o H é uma letra que não tem som e ele acompanha a letra da vogal que vier. Mas na nossa prova tem uma questão sobre o H. Então, terceiro ano, partiu estudar, partiu fazer atividade. E a tia Jana se despede de vocês com muito carinho. Beijo grande e tchau, tchau!